Meu marido me largou sozinha na Itália para me dar uma lição. Um mês depois, ele me encontrou na Grécia. E quem aprendeu a lição foi ele. A Piazza Navona estava particularmente radiante naquela tarde de maio. Os artistas de rua pintavam ao sol, crianças corriam entre os banhistas, e os 3 chafarizes de Bernini cuspiam água para um céu de azul intenso. Mas toda aquela beleza me parecia uma pintura atrás de um vidro. Eu podia ver, mas não podia tocar. Helena, pelo amor de Deus, decida-se. A voz de Ricardo cortou o ar como uma faca. Ou tomamos o golfe agora e vamos para o Vaticano, ou perderemos o horário dos museus. Eu olhava para meu expresso, a espuma já tendo se dissipado completamente. São apenas 15 minutos, Ricardo. Estamos na Itália, não em uma linha de produção. Ele suspirou profundamente. Aquele suspiro teatral que eu conhecia tão bem. O suspiro que significava: estou sendo extremamente paciente com alguém inferior. Nosso casamento de 7 anos havia se tornado uma sucessão desses suspiros. Você não entende, não é? Ele disse, baixando a voz. Planejei cada minuto desta viagem para ser perfeita. Reservei os melhores restaurantes, os ingressos com antecedência, os hotéis mais bem localizados. E você quer... O que exatamente? Sentar? Algo dentro de mim estalou. Talvez fosse o calor. Talvez fossem os 7 anos de sussurros, sendo tratada como uma criança irresponsável. Quero respirar, Ricardo. Quero me perder nestas ruas. Descobrir um café que não está no guia. Conversar com pessoas reais. Você transformou nossa lua de mel em uma maratona cultural. Os olhos dele se estreitaram. É sempre a mesma coisa com você. Sonhos, fantasia, viver o momento. Bem, a vida real é feita de responsabilidades e planejamento. Algo que você aparentemente se recusa a compreender. A discussão escalou de forma feia. Palavras que estavam engasgadas há anos vieram à tona, de ambos os lados. Até que ele, com uma calma repentina e assustadora, colocou as mãos sobre a mesa e disse as palavras que mudariam tudo. Está claro que preciso te dar uma lição, Helena. Uma lição sobre a vida real. Vou embora amanhã. Fique aqui. 2 semanas sozinha na Europa, sem mim para organizar tudo. Talvez assim você finalmente entenda como o mundo funciona. O choque me deixou muda. Ele não estava brincando. Nos seus olhos, eu via uma mistura de raiva e algo mais. Uma convicção quase paternal de que estava fazendo o certo. Na manhã seguinte, ele realmente partiu. Metodicamente arrumou suas malas, recusou-se a discutir e deixou o hotel às 7 em ponto, como sempre fazia tudo. Os primeiros 3 dias foram de puro pânico. Fiquei trancada no quarto de um hotel barato perto da estação Termini, alternando entre crises de choro e um torpor assustador. Como ele podia fazer isso? Como podia me abandonar em um país estrangeiro? No 4º dia, a fome me forçou a sair. Caminhei até uma pequena padaria e, com gestos desajeitados, comprei um pedaço de pizza. Sentei-me nos degraus de uma igreja e comi, observando os romanos passarem apressados. Pela primeira vez, percebi que o mundo continuava girando, com ou sem Ricardo. Foi então que encontrei no fundo da minha bolsa um cartão de visita amassado. Pensão Atena, Paleocastritsa, Corfu. Uma senhora grega me dera anos antes, em um voo para Londres. Se algum dia precisar se encontrar, ela dissera com um sorriso enigmático. Naquele momento, aquelas palavras ecoaram em mim como uma profecia. Vender a aliança de noivado foi mais fácil do que imaginei. O diamante que sempre considerei excessivo, uma escolha de Ricardo, não minha, rendeu 2.300 euros. O ourives napolitano me olhou com pena, mas eu me senti incrivelmente leve ao sair da loja. A viagem de trem para Brindisi foi uma revelação. Pela primeira vez em anos, não havia horários a cumprir, expectativas a atender. Olhei pela janela enquanto a paisagem urbana dava lugar a colinas verdejantes e depois ao litoral rochoso. No ferry para Corfu, conheci uma estudante alemã chamada Lena. Compartilhamos uma garrafa de vinho no convés e ela me falou sobre sua viagem de mochila pela Europa.
Pela primeira vez em anos, eu era apenas Helena. Não a esposa do Ricardo, não a mulher que sempre chegava atrasada, não a pessoa irresponsável. Você parece estar redescobrindo a si mesma, Lena disse em um momento, e suas palavras me tocaram profundamente. A chegada a Corfu foi como entrar em um sonho acordado. O ar cheirava a sal, alecrim e maresia. As montanhas verdes mergulhavam em um mar de azul impossível. A pensão Athena era simples. Paredes brancas, persianas azuis, buganvílias crescendo selvagens. Mas tinha uma energia que imediatamente me acalmou. Sofia, a dona, me recebeu como uma filha. Calosorize, pedi Mo. Bem-vinda, minha criança. Ela disse, abraçando-me antes mesmo de eu me identificar. Nos dias que se seguiram, aprendi os ritmos da ilha. As manhãs começavam com o canto dos galos e o cheiro do café grego. As tardes eram para cestas durante o calor intenso. As noites eram para conversas intermináveis na varanda, acompanhadas de ouzo e Mesides. Conheci Nikos, dono da taverna local, um homem de 60 anos com olhos que sorriam antes da boca. Ele me ensinou a pescar lulas ao entardecer, pacientemente mostrando como lançar a rede. O mar não tem pressa, Helena, ele dizia em seu inglês quebrado. Por que você deveria ter? Foi através de Melina, a filha de Sofia, que minha transformação verdadeiramente começou. Ela estava tentando modernizar os negócios da família, mas não tinha habilidades de design. Eu, que havia abandonado minha carreira em design gráfico quando casei com Ricardo, senti uma centelha antiga se acender. Comecei criando um logotipo simples para a pensão. Depois, cartões de visita para Nikos. Em uma semana, toda a vila sabia que a americana, todos os estrangeiros eram americanos para eles. Tinha talento. Dimitris, o dono de uma pequena loja de azeite, me pediu para criar rótulos para seus produtos. Caterina, que administrava uma escola de dança tradicional, queria folhetos. Pela primeira vez em anos, eu estava usando minha criatividade, sendo valorizada por minhas habilidades. À noite, eu ensinava inglês básico para as crianças da vila em troca de lições de grego. Aprendi a cantar músicas tradicionais, a dançar o sirtaki, a preparar moussaka autêntico. Com cada nova habilidade, uma parte da Helena antiga, a Helena que precisava de aprovação para tudo, ia morrendo. Um mês se passou. Eu estava na varanda da pensão, ajudando Melina com seu site, quando um táxi empoeirado parou na estrada de terra. A figura que saiu do carro era irreconhecível. Ricardo, sempre impecável, sempre composto, estava com roupas amarrotadas, o cabelo despenteado, o rosto marcado pela exaustão. Ele me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Helena. Sua voz saiu trêmula, incerta. Ele havia me encontrado seguindo um rastro digital. Um e-mail que esqueci de desconectar. Uma foto que Melina postou nas redes sociais marcando a pensão. Passara a semana anterior percorrendo a ilha, de taverna em taverna, mostrando minha foto em um telefone. Mas o homem que estava diante de mim não era o Ricardo confiante que deixara em Roma. Este homem parecia menor, frágil, desorientado. Sofia, com sua sabedoria prática, insistiu que ele ficasse. Todo mundo precisa de um teto, disse simplesmente. Naquela noite, na taverna de Nikos, testemunhei a desconstrução sistemática de meu marido. Ele, que sempre escolhia os vinhos mais caros, calou-se quando Nikos serviu um vinho caseiro da região. Ele, que criticava minha falta de cultura, ouviu em silêncio as histórias de Sofia sobre a ocupação nazista em Corfu. Quando Caterina nos levou para uma festa de vilarejo, vi Ricardo tentando desajeitadamente dançar o sirtaki, tropeçando sobre seus próprios pés, enquanto os locais riam com afeto. Pela primeira vez, ele era o deslocado, o que não entendia as regras. Mais tarde, na praia, sob um céu estrelado que parecia close o suficiente para tocar, ele finalmente quebrou. Eu não consegui funcionar sem você, ele admitiu, a voz rouca. Voltei para casa e a casa estava vazia. Meu calendário estava vazio. Percebi que não tinha amigos, só colegas de trabalho. Não tinha hobbies, só tarefas.
Ele olhou para mim, e pela primeira vez vi vulnerabilidade em seus olhos. E você floresceu. Construiu uma vida aqui em um mês. Tem amigos, trabalho, propósito. Como é possível? Os dias seguintes foram uma inversão surreal de nossos papéis. Eu era quem sabia navegar o mundo, quem tinha as conexões, quem entendia a cultura. Ricardo seguia atrás de mim como uma sombra, tentando aprender uma dança para a qual a música já havia mudado. Ele tentou ajudar Nikos a consertar uma cerca e fez um trabalho porco. Tentou negociar preços no mercado e foi enganado. Tentou cozinhar e quase incendiou a cozinha de Sofia. Cada fracasso era um golpe em sua autoimagem de homem competente, controlado. Como você faz isso? Ele me perguntou depois de mais um dia de frustrações. Como você simplesmente se conecta com as pessoas? Porque eu escuto, Ricardo, e não estou sempre tentando controlar tudo. Foi Melina quem deu a ele a lição final. Você tratava a Helena como uma planta de apartamento, disse ela francamente. Regava quando achava que devia, podava quando achava necessário. Mas algumas plantas precisam do sol direto, da chuva forte. Precisam ser selvagens. Quando chegou a hora de eu voltar para o Brasil, em meus próprios termos, com minha própria passagem, Ricardo e eu tivemos nossa conversa final no mesmo cais onde eu havia chegado um mês antes. Eu vim aqui para te resgatar, ele disse olhando para o mar. Mas percebo agora que quem precisava de salvamento era eu. Ele me contou sobre seu mês de solidão. Como percebeu que sua vida era uma sucessão de reuniões e metas vazias. Como, sem mim para organizar, sua existência havia se revelado extraordinariamente pobre. O que você quer fazer agora? Eu perguntei. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Aprender. Talvez começar por não ter um plano de 5 anos pela primeira vez na vida. Não houve rancor em nosso adeus. Havia estranhamente gratidão. A lição mal intencionada que ele tentara me dar havia nos ensinado a ambos, a ele, a humildade, a mim, a minha própria força. Voltei para o Brasil, mas não voltei para o casamento. Estabeleci minha própria empresa de design, trabalhando remotamente com clientes na Grécia e no Brasil. Mantive as amizades que fiz em Corfu. Sofia me manda mensagens semanais, Nikos me envia azeite caseiro, Melina vem me visitar no próximo verão. Ricardo e eu nos divorciamos civilizadamente. Ele mudou, lentamente, mas genuinamente. Deixou o emprego estressante, começou a viajar sozinho, até se voluntariou em um projeto social. Às vezes, ele me manda fotos de seus próprios desencontros. Uma praia deserta no Nordeste, uma trilha na Serra do Mar. Há 6 meses, recebi um e-mail dele que resumia tudo. Você lembra daquele café em Roma, onde eu disse que você precisava de uma lição sobre a vida real? Ironia das ironias. Você já sabia tudo sobre a vida real. Eu é que precisava aprender. Quem diria que um abandono em solo italiano seria o início de não uma, mas 2 jornadas de redescoberta? A vida tem seus próprios planos, muito mais sábios que os nossos. E no fundo, agradeço por aquela lição maldosa ter sido, no final, a bênção que nos libertou a ambos. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.